Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos abordar um tema bastante discutido, que é o câncer de mama. Nosso convidado de hoje é o Dr. Ricardo Layer Franco. Ricardo, prazer tê-lo aqui conosco no nosso programa. O prazer é meu, viu, Luciano? É um grande prazer estar aqui em primeira instância com você e também para poder dar algumas informações, esclarecer algumas dúvidas para todos os telespectadores. Inclusive, é um assunto importantíssimo, né? E eu acho que quanto mais informações pudermos passar para os nossos telespectadores, melhor, que é a respeito do câncer de mama, né, Ricardo? Sim, a informação hoje, na verdade, a informação é a coisa mais importante que nós temos hoje. Então, a partir do momento que as pessoas elas são informadas, elas detêm a informação, tudo começa a partir daí, né? Todas as providências são tomadas a partir daí. Eu acho que antes da gente entrar propriamente no câncer de mama, você poderia dar assim, uma explicação o que é o câncer, né? O câncer, na verdade, é uma patologia que ela pode acometer qualquer parte do corpo. O que é o câncer? É uma célula que ela se torna uma célula atípica, ela se torna uma célula que sofre uma mutação e passa a ter um crescimento descontrolado, desenfreado. E a partir de então pode invadir qualquer órgão próximo ao órgão de origem e, o que é mais temido, pode lançar essas células em outros órgãos à distância. E o que a gente chama de metástase, né? Exatamente. Ô, Ricardo, o câncer, ele é hereditário? Isso depende muito do tipo do câncer. No caso do câncer de mama, por exemplo, que é uma grande pergunta que sempre é feita, é isso, né? O câncer de mama é hereditário? Então esse é o primeiro grande equívoco que se comete em relação ao câncer de mama. Hoje, somente 20% dos casos de câncer de mama, essa paciente tem alguém na família que também teve. Ou seja, 80% dos casos de câncer de mama é o que nós chamamos de câncer esporádico. Ou seja, não tem nenhum parente na família que teve o câncer e essa pessoa desenvolve o câncer. Quer dizer que 80% então não teve parente com câncer. Não então tem acho que é uma tranquilidade para quem está nos assistindo, né, Ricardo, não ficar preocupado, porque às vezes tem um caso na família e fica todo mundo apavorado, né? Então acho que dá para tranquilizar um pouquinho mais. Isso, na verdade, para quem tem só um parente de primeiro grau, pouco muda em relação ao rastreamento, que a gente vai conversar, mas é muito pouco, né? Vai fazer o rastreamento normal. E por outro lado, levanta a seguinte questão. Puxa vida, se eu não tenho nenhum parente de primeiro grau ou de segundo grau, então eu não preciso fazer exame? Então esse é um grande equívoco que acontece. Exatamente, todo mundo precisa, né? Nós vamos falar nisso daqui a pouco, né? O que mais causa o câncer? Tem uma causa assim, Ricardo, que leva as pessoas a adquirirem essa patologia? No caso aí do câncer de mama, o que acontece é o seguinte: o Brasil hoje é um país emergente, né? Um país em desenvolvimento. Então, o perfil da população feminina ela se modificou. Então, a mulher brasileira hoje, ela é como? Ela é uma mulher que ou não tem filhos, ou os tem depois dos 30, não amamenta, menstrua muito cedo, faz terapia hormonal. Então, se você pegar todos esses fatores, na verdade, cada um deles é um fator muito pequeno de impacto para aumentar a chance do câncer de mama. Mas se você juntar todos eles e aplicar numa população grande, isso é que faz com que mude tanto a incidência do câncer. Hoje, por exemplo, né, Luciano, a gente não vê mais falar em pessoas morrendo de pneumonia. Graças a Deus. Felizmente, né? A gente está em outra etapa de incidência de patologia. Então, o momento que nós estamos vivendo realmente é o momento que existe um grande investimento no combate ao câncer. Eu acho que isso é muito importante. E agora há pouco você estava relatando, né, de alguns fatores, né, que podem desencadear o câncer. Por exemplo, mulheres que não amamentam, elas têm mais risco de adquirir esse câncer? Sim, no caso das mulheres que não amamentam, a amamentação durante um ano ela é um fator de proteção de 4%. Então o que acontece? Você vê que não é nada gritante, não é um percentual assim, quem amamenta então não vai ter câncer de mama. Não, pelo contrário, é um fator de 4%. Aí se você pegar uma gravidez de proteção de 4%, quem amamenta durante um ano. Aí se você pegar uma gravidez antes dos 30 anos, é um fator de proteção de mais 7%. E por aí vai. E por aí vai. São a somatória de todos esses pequenos fatores de risco que culminaram, levaram a esse aumento significativo da incidência do câncer de mama.
E tem algum sinal, algum sintoma assim mais comum no câncer de mama, Ricardo? Infelizmente o câncer de mama tem esse problema, Quando né? o paciente te procurar, Exatamente. A imensa maioria dos casos são assintomáticos. Então o que acontece? Ou seja, o paciente não sente nada. Não sente nada. Ou seja, qual que é um grande problema que normalmente preocupa as mulheres? Dor na mama. Dor na mama, o câncer de mama se manifesta com dor em somente 1% dos casos. Ou seja, ele não dói, ele, via de regra, não dá sintoma. Daí, né, a importância de serem feitos os exames preventivos. Eu gostaria que, se fosse possível, que você comentasse, né, as características, né, de uma mama com câncer. Mas nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com a presença do mastologista Ricardo Laier Franco. Ricardo, antes do comercial te perguntei, né, as características de uma mama com câncer. Tem como falar alguma coisa sobre isso? Sim. Na verdade, a grande intenção nossa hoje em dia é que você faça o diagnóstico antes de ter alguma característica visível ou que dê para perceber na mama. Então a intenção é essa, né? Antes que a lesão se torne sintomática, ou seja, dê sintomas, que seja diagnosticado num período prévio a esse. Mas quando isso não é possível, seja lá porque a mulher não faz os exames de rotina ou qualquer coisa do tipo, as principais características são nódulo palpável. Então a mulher, ela fazendo o autoexame, ou o seu médico, sente um nódulo que via de regra é endurecido e com uma certa irregularidade. Pode ter uma retração na pele, quando ela levanta os braços em frente ao espelho para fazer o autoexame, a pele afunda. Então isso é um outro sinal. Existe um outro sinal ainda, que é a saída de secreção espontânea pelo mamilo. Então esses são sinais que normalmente, faça exceção à saída de secreção do mamilo, são sinais de uma doença um pouco adiantada. Que tem que procurar um mastologista de imediato, né, Ricardo? Se tiver qualquer desses sintomas, deve procurar um mastologista imediatamente. Ricardo, todo nódulo que aparece na mama tem que ser retirado, mesmo com características benignas? Não, isso aí é uma coisa muito interessante, que é o seguinte: a mama, via de regra, não existe essa característica de transformação. Então, se o nódulo ele é benigno, ele vai ser benigno para sempre. Então, não tem como um nódulo benigno ele virar como maligno. A gente ouve, né? Era benigno, virou maligno. Não tem isso. No caso da mama, isso não acontece. Daí, se você pegar o laudo de mamografia, ele é dividido em 5 itens. Daí, um item tão importante, que é o item de número 4, que é comparação com os exames anteriores. Então, se você tem um nódulo hoje com características de benignidade, você olha um exame de 2 anos atrás, esse nódulo já existia e não mudou, a própria Sociedade Americana de Radiologia te orienta a afirmar que esse nódulo é benigno. Então a mama tem essa particularidade da não transformação. Doutor Ricardo, toda paciente que já tem um câncer de mama já conhecido, já com um diagnóstico, né, firmado, e necessita de usar hormônio, como que é isso? O paciente pode usar hormônio ou sempre é contraindicado esse hormônio? Esse assunto é muito bem estabelecido na literatura. As mulheres que têm câncer de mama, a utilização do hormônio ela é totalmente contraindicada. Foi tentado fazer 2 pesquisas, uma na Suécia e a outra nos Estados Unidos, tentando dar baixas doses de hormônio para aquela mulher que tinha diagnóstico de câncer de mama e estava sofrendo, né, com aqueles sintomas que nós conhecemos da menopausa, que são sintomas extremamente desagradáveis. Incomodam mesmo, né, Ricardo? Afeta de maneira muito intensa a qualidade de vida da mulher. Então foi tentado fazer esses trabalhos com baixa dose de hormônio na mulher que já tinha câncer de mama. O resultado foi trágico. O índice de recorrência, ou seja, do câncer voltar, foi significativamente maior no grupo que usou o hormônio. Então esse assunto hoje ele é muito bem estabelecido. Ou seja, não se usa hormônio. Está contraindicado de maneira absoluta a utilização de hormônio na mulher que tem câncer de mama. E hoje em dia se fala muito em câncer de mama. Por que atualmente só está falando em câncer de mama, Ricardo? Por que um tempo atrás era um assunto mais quieto, né, mais silencioso? O que aconteceu com o câncer de mama, Luciano, foi um aumento muito significativo na incidência.
Então hoje, para se ter uma ideia, segundo dados do INCA já de 2010, a expectativa para esse ano no Brasil são de 50 mil casos novos de câncer de mama, só em um ano. Então, em 2010 é muita coisa. Para você ter uma ideia, então, que, nos Estados Unidos, a expectativa para 2010 são 193 mil casos novos, quase 4 vezes a incidência do Brasil. Por quê? Porque os Estados Unidos é um país já desenvolvido. Então, eles já têm, o perfil da mulher já é aquele perfil, que tem vários fatores de risco para desenvolver a doença. Para a gente ter uma noção de comparação, câncer de colo de útero, que você sabe bem, né, Luciano? O perfil da mulher que tem câncer de colo de útero é um perfil da mulher de país subdesenvolvido, que é a mulher malnutrida, múltiplos parceiros sexuais, tabagista. Então, no Brasil, esse ano de 2010, nós ainda vamos ter, segundo dados do INCA, 18 mil casos de câncer de colo de útero. Nos Estados Unidos, só 10 mil. Então, que já é uma grande quantidade, né? Mas, em comparação, praticamente a metade, né? Ricardo, tem algumas medidas assim, para se evitar, já que tem, né, tanta polêmica, se fala tanto em câncer de mama, alguma coisa para evitar, para que diminua nessa estatística? Hoje o que nós temos em relação ao câncer de mama, o que deve ficar muito claro é que fazer os exames preventivos não vai prevenir a mulher de ter a doença. O que os exames preventivos elas conduzem, né, de bom para a mulher? O fato de ter um diagnóstico precoce. Então, quanto mais cedo é estabelecido o diagnóstico, maior a chance de cura e menor é a agressividade do tratamento. Então, muitas vezes a gente escuta, vamos fazer o exame preventivo. Tudo bem, mas isso a gente sabe que chama prevenção secundária. O que é a prevenção secundária? Ela é feita através de exames e ela vai proporcionar um diagnóstico precoce. A prevenção primária, que seria a questão de não ter, realmente é muito complicado você mexer nesses fatores de risco. Como que você vai chegar lá? É muito difícil manejar esses fatores de risco. Então, o que tem hoje para mulheres que têm alto risco de câncer de mama, ou seja, pelo menos 2 parentes de primeiro grau, o que você tem hoje para oferecer para essa mulher? Você tem a utilização de um medicamento que é um anti-hormônio, que diminui em cerca de 30% a 50% a chance dela ter a doença. E que é bastante, né? Que é bastante, que é significativo. O problema é que esse medicamento ele tem alguns efeitos colaterais, né? E já tem pesquisas nos Estados Unidos mostrando que o índice de adesão, quando esse medicamento é prescrito, o índice de adesão é inferior a 50%. Ricardo, eu gostaria de saber também, tipo assim, o pessoal assusta muito quando se fala em câncer de mama. O câncer de mama é considerado uma sentença de morte? Só que nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com a presença do médico mastologista Dr. Ricardo Layer Franco. Ricardo, antes dos comerciais eu te perguntei, quem tem câncer de mama é uma sentença de morte? O que você diz disso? Bom, isso aí, felizmente, nós já temos várias pesquisas publicadas nesse assunto. A principal e a mais importante foi publicada em janeiro de 2009, mostrando o quê? Que hoje, das mulheres que têm câncer de mama, menos de 20% vão falecer da doença. Ou seja, se você pegar todos os casos, o índice de cura vai superar os 80%. Então, essa é uma resposta muito boa, né? Eu acredito que nossos telespectadores, né, para quem foi acometido, tem alguém na família, né, com câncer de mama, uma resposta boa, né? Acho que o índice de cura é exatamente esse. Esse dado ele foi fornecido esse dado é norte-americano, e hoje o que nós fazemos aqui no sistema privado, e no sistema público está quase lá também, é exatamente a mesma coisa que os Estados Unidos fornecem para o seu paciente. Então, nós podemos, de certa maneira, extrapolar esse dado para a nossa realidade. Então, hoje, assim, é uma coisa que o seu programa tem uma função muito importante nesse sentido, que é tirar esse mito exatamente que o câncer... qualquer ele. E o medo, né, dos pacientes, que realmente causa medo mesmo, né, Ricardo? Principalmente o de mama, que você tem um índice de cura superior a 80%. Se você pegar, claro,
todos os casos, mas o índice de cura é sempre proporcional ao estágio, né, ao tamanho que você pega a doença. Você tem casos, por exemplo, que você pega numa fase inicial, que chama carcinoma in situ, o índice de cura é 98%. Ou seja, todo mundo que está nos assistindo, né, procurar ir no seu médico, um ginecologista, um mastologista, fazer uma revisão, né, bem precoce. Eu acho que a revisão periódica é importantíssima, né? E o mastologista aí é importantíssimo, peça muito importante, né, para detecção do câncer de mama. Se você pegar aqueles casos, por exemplo, da mulher que não faz exames de rotina, ela vai detectar um nódulo aí em torno de 3, 4 centímetros de tamanho. Isso o índice de cura já vai cair para em torno de 60%, 50%. Então é uma coisa muito proporcional. Ô Ricardo, toda paciente que tem um câncer na mama tem que retirar a mama toda? Eu estou te perguntando, que a gente sempre ouve isso dos pacientes, né? Doutor, vai ter que retirar a mama toda? Então isso é outro tabu que deve ser quebrado, né? Então o que acontece? Hoje a retirada da mama, ela é responsável só para em torno de 20% das cirurgias. Então em 80% ou mais você proporciona ao paciente o tratamento conservador, que é o quê? Você tira só o tumor, ou seja, o câncer, com um tecido sadio em volta e aborda também os gânglios da axila. Na imensa maioria das vezes, o que acontece? A mulher, mesmo quando está com seu marido, nos seus momentos íntimos, e muito menos na piscina, no clube, ninguém fala que ela teve a doença. Isso hoje é mais de 80% dos casos. E para os casos que você tem que retirar a mama, que são basicamente nas seguintes situações: tumores maiores que 4 centímetros, ou seja, tumores grandes, 4 centímetros é um tumor grande. Tumores que infiltraram a pele da mama e aquela paciente que não pode fazer radioterapia, que é, via de regra, a paciente que tem lúpus e esclerodermia e a paciente que já fez radioterapia por algum motivo na região do tronco. Essas pacientes que têm que remover a mama, ou há já alguns anos é feita uma reconstrução de mama no mesmo ato cirúrgico. Ou seja, é removido a mama e faz-se uma mama nova, ou com prótese de silicone, ou com tecido proveniente do abdômen, ou com tecido proveniente das costas, cujo resultado estético é surpreendente. E, na verdade, isso nem é considerado uma cirurgia estética. Ou seja, termina a cirurgia, a paciente já está pronta, né? Ela vai com a mama já reconstruída e, na imensa maioria das vezes, com um resultado estético perfeito, apesar de não ser considerado uma cirurgia estética. Isso é uma cirurgia reconstrutora. Exatamente, pelo menos para o ego do paciente, né? A paciente não se sentir bem, não se sentir mutilada, digamos assim. É fundamental. Quando eu iniciei minha carreira, a gente é mais jovem, né? Então, via de regra, eu discutia muito isso, né? Eu propunha muito essa discussão, fazer a reconstrução imediata ou depois. Hoje eu tenho sido até mais restrito. Eu já procuro fazer a reconstrução imediata, porque a gente percebe que algumas pacientes perdem a coragem posteriormente de voltar para a cirurgia e fazer a reconstrução, e elas se sentem incomodadas com o fato de não ter a mama. Sensação de perda, né, Exatamente. Ricardo? Ô, Ricardo, prótese de mama, você está falando em reconstrução da mama. E a prótese que é usada para aumento da mama, pode aumentar a chance do câncer de mama? Não, hoje isso é muito bem estabelecido, né? A prótese de mama de silicone, a prótese estética para aumento da mama, ela não traz nenhum tipo de prejuízo para a mulher. Primeiro prejuízo que é pensado, né? Que é a questão de aumentar o índice de câncer de mama. Não aumenta. Segundo problema que é muito questionado, é a questão de atrapalhar o diagnóstico. Exatamente. Então a questão é o seguinte: então, mulher que tem prótese de mama e tem câncer de mama, esse câncer é diagnosticado mais tardiamente do que a mulher que não tem prótese? Não. Por quê? Apesar da prótese atrapalhar um pouco a realização da mamografia, esse atrapalho, né, por parte da prótese em relação à mamografia, ele é compensado por algumas outras coisas. Primeiro, a mulher que tem prótese de mama tende a se cuidar mais. Ela vai mais ao médico, ela faz exames com maior frequência. Segundo, a prótese ela vai atrás da mama, então ela joga tudo para frente. Então alguma coisa que normalmente não seria palpável... Não dificulta, né? Não dificulta. Pelo contrário. Não, já tem vários trabalhos mostrando isso. Mulheres que têm prótese e que não têm, e desenvolve o câncer de mama, cuja chance é a mesma, elas têm os seus cânceres diagnosticados no mesmo estágio. E essa prótese tem que ser trocada de tempo em tempo, Ricardo, ou não? Isso era uma cultura que existia, né? Que a cada 10 anos a prótese estética tem que ser trocada. Isso não existe, tá? Hoje a prótese silicone já está na sua terceira geração de prótese.
Então hoje uma prótese, do ponto de vista físico e químico, a durabilidade média dela é em torno de 17 anos. Não que com 17 anos tenha que trocar, mas você só troca basicamente em 3 situações. Ou se a mulher ficar insatisfeita com aquele tamanho, quer colocar uma maior ou uma menor, ou se a prótese sofreu uma coisa que chama ruptura, né? A prótese pode acontecer, né? Pode acontecer de romper, a chance é pequena. Ou a complicação mais frequente que chama contratura capsular, que quando a mulher coloca uma prótese é formada uma cápsula. Próprio corpo, isso todas as mulheres vão ter. E essa cápsula pode contrair, aí a prótese fica enrijecida e sobe. Aí tem que trocar porque dói e o resultado estético tem que trocar. Ricardo, vamos responder algumas perguntas dos nossos telespectadores? Jean, vamos lá? Primeira pergunta? Doutor Ricardo, eu gostaria de saber se o homem também pode ter o câncer de mama. Sim, Suzana, o câncer de mama ele ocorre nos homens também. A diferença é que a incidência dele é muito mais baixa do que nas mulheres. Então hoje o câncer de mama em homem, o câncer de mama masculino, ele gira em torno de 0,8 a 1% dos casos que acontecem na mulher. Então a incidência realmente é muito baixa, daí o motivo pelo qual o homem não fazer exame rotineiramente. Próxima pergunta, Jean. Doutor Ricardo, qual que é a porcentagem de cura para o câncer de mama? Bom, dona Sirlene, então isso é uma pergunta que a gente adora responder porque a expectativa e a perspectiva é a melhor possível. Hoje, os índices de cura de câncer de mama são superiores a 80%, ou seja, menos de 20% das mulheres que têm câncer de mama hoje estão falecendo dessa doença. Próxima pergunta, Jean. Eu gostaria de saber se o câncer no começo tem cura. Sim, dona Célia, felizmente o índice geral é esse que a gente passou, de em torno de um pouco mais de 80%, mas dependendo do estágio que você pega, que é uma fase que chama carcinoma in situ, o índice de cura chega a 98%. Então hoje a regra do câncer de mama é curar. A exceção e o menos provável é a paciente falecer da doença. Próxima pergunta. Gostaria muito de saber se o câncer de mama é hereditário. Mariela, então isso aí é uma questão muito clara e é uma questão que a maioria das pessoas confundem. Conforme nós conversamos aqui, somente 20% das mulheres que têm câncer de mama tem algum parente que também tem. Ou seja, 80% dos casos de câncer de mama não tem ninguém na família que teve a doença. Tem mais alguma pergunta, Jean? Com quantos anos a mulher deve fazer a primeira mamografia? Maísa, é o seguinte, isso é muito claro na literatura, essa recomendação é a partir dos 40 anos para a mulher assintomática, ou seja, que não tem sintomas, ela deve realizar a mamografia uma vez por ano a partir dos 40 anos. E também aquela que não tem forte história familiar. Aquela que tem forte história familiar, ou seja, pelo menos 2 parentes de primeiro grau, ela deve iniciar numa idade mais precoce. Pega a idade da pessoa que teve a doença mais precocemente, tira 10 anos e os parentes de primeiro grau vão começar com aquela idade. Próxima pergunta, Jean. Gostaria de saber se vazamento de líquido do seio pode ser sinal de câncer. Bom, dona Maria Auxiliadora, esse é um sintoma que normalmente preocupa muito a mulher, mas felizmente, na maioria das vezes, esse vazamento, que chama derrame papilar, ele é fisiológico, ou seja, ele tem outras causas que não são uma doença. É por alteração hormonal, o ducto está mais dilatado. Agora, tem o derrame também, ou o vazamento, patológico. Esse deve ser investigado, que é qual? Aquele que acontece espontaneamente, por um único canalzinho, de um único lado, que ele é persistente, ou seja, ele está sempre saindo e ele é ou transparente, clarinho, ou com sangue. Tem mais alguma pergunta, Jean? Como eu posso prevenir o câncer de mama? Bom, por hoje é só, até a próxima semana. Se Deus quiser, Erika. Hoje, o principal método de prevenção ou de diagnóstico precoce, Suzane, é a realização da mamografia. As mulheres que fazem mamografia a partir dos 40 anos anualmente e desenvolvem a doença, elas têm cerca de 20 a 30% de chance
a menos de falecer dessa doença do que aquelas que não fazem e desenvolvem a doença. Então, esse é o grande impacto que existe a mamografia. Hoje, esses índices que a gente colocou de alto para a cura do câncer de mama, ele se deve basicamente a 2 alicerces. Ao diagnóstico precoce, ou seja, a realização da mamografia e às evoluções do tratamento. Ricardo, antes de encerrarmos o programa, eu gostaria que você falasse, deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores a respeito do autoexame da mama, da mamografia ou alguma recomendação que você queira. Hoje, então, a todos os telespectadores, é muito importante o quê? Nós temos hoje que o câncer de mama é a doença mais comum da mulher. Então, é uma questão de incidência. Como é a doença mais comum, a única maneira que nós temos de diminuir o impacto dela é através do diagnóstico precoce. Então, você, mulher, aos 20 anos, inicie o autoexame e também estimule o seu médico a fazer o exame da mama. E a partir dos 40 anos, realize a mamografia anualmente, todos os anos a partir dos 40 anos. A mamografia hoje é um exame que a dor é muito pequena, houve uma evolução muito grande nos mamógrafos. Hoje a gente tem a mamografia digital, que é o desconforto ele é muito menor, então ele deve ser realizado todos os anos a partir dos 40 anos. Ricardo, muito obrigado pela presença e o programa está à disposição quando quiser voltar. Eu que agradeço, Luciano, é um grande prazer estar aqui com você e poder levar algumas informações para os telespectadores de Poços e região. Se Deus quiser. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.